Olá a todos! Hoje vamos dar início à leitura do livro de João. Antes disso, vamos a uma breve introdução deste que é o quarto evangelho do Senhor Jesus. A antiga tradição da igreja atribui o quarto evangelho a João, o discípulo a quem Jesus amava, que pertencia ao círculo íntimo dos seguidores de Jesus. De acordo com escritores cristãos do século I, João mudou-se para Éfeso, provavelmente durante a Guerra Judaica de 66 a 70 d.C., onde continuou seu ministério. A mesma tradição que localiza João em Éfeso sugere que ele escreveu seu evangelho na última parte do século I. Na falta de provas substanciais do contrário, a maioria dos eruditos aceitam esta tradição. Enquanto era bem provável que João conhecesse as narrativas dos outros três evangelhos, ele escolheu não seguir a sequência cronológica de eventos dos mesmos, como uma ordem tópica. Nesse caso, eles podem ter usado as tradições literárias comuns ou orais. O esquema amplo é o mesmo, e alguns acontecimentos em particular do ministério de Jesus são comuns a todos os 4 livros. Algumas das diferenças distintas são: 1. Ao invés das parábolas familiares, João tem discursos extensos. 2. Em lugar dos muitos milagres e cura dos sinóticos, João usa 7 milagres cuidadosamente escolhidos a dedo que servem como sinais. 3. O ministério de Jesus gira em torno das 3 festas da Páscoa, ao invés de uma, conforme citados nos sinóticos. 4. Os ditos "eu sou" são unicamente joaninos. João divide o ministério de Jesus em 2 partes distintas. Os capítulos 2 a 12 dão uma visão de seu ministério público, enquanto os capítulos 13 ao 21 relatam seu ministério privado aos seus discípulos. O livro apresenta Jesus como o único filho gerado por Deus que se tornou carne. Para João, a humanidade de Jesus significava essencialmente uma missão dupla. Primeiro, como Cordeiro de Deus, ele procurou a redenção da humanidade. E segundo, através de sua vida e ministério, ele revelou o Pai. Cristo colocou-se coerentemente além de si mesmo perante o Pai, que o havia enviado e a quem ele buscava glorificar. Na verdade, os próprios milagres que Jesus realizou, como sinais, testemunham a missão divina do Filho de Deus. A designação do Espírito Santo como Confortador ou Consolador é exclusiva de João e significa literalmente alguém chamado de lado. Ele é outro Consolador, isto é, alguém como Jesus, o que estendeu o ministério de Jesus até o final desta era. A experiência de ser nascido no Espírito descreve o novo nascimento. Como, em essência, Deus é o Espírito, aqueles que o adoram devem fazê-lo espiritualmente, isto é, conforme comandado e motivado pelo Espírito Santo. João revela a função do Espírito Santo em continuar a obra de Jesus, guiando os crentes e a um entendimento dos significados, implicações e imperativos do Evangelho e capacitando-os a realizar obras maiores do que aquelas realizadas por Jesus. Aqueles que creem em Cristo hoje podem, assim, enxergá-lo como um contemporâneo, não apenas como uma figura do passado distante. Esse é o Evangelho de João. Creio que o Senhor falará muito aos nossos corações na leitura deste livro incrível. Nos acompanhem, curtam e compartilhem. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.